Fala, Bernardo. Bom conversar com você aqui. A gente está aí nessa iniciativa colaborativa que é o Pólen, né? Moeda Ecológica Local. Tem aí o podcast da Ecolabora, o podcast do IDR. Então, nada mais justo aí do que a gente fazer esse encontro compartilhado e distribuir nas redes, né? Feliz aí em estar, enfim, trabalhando nessa iniciativa e conversando com você agora. Isso aí, muito legal, Felipe. Estamos aí. Seja bem-vindo também aqui no nosso universo da Ecolabora. Felipe, que é do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, e estamos juntos aqui em Uberlândia, Minas Gerais, co-criando o Pólen, que é uma moeda ecológica local. E é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje, sobre essas novas economias, novas possibilidades de valorizar, né, essas interações e fluxos locais visando regenerar. Posso falar assim, Felipe? Usar esse termo regeneração? Com certeza, e a gente vai conversar mais aí sobre o que isso significa, né? E acho que para começar o papo, Bernardo, a gente sabe assim que essa ideia de moeda complementar social não é uma ideia nova, né? Não é uma inovação, existem experiências já que acumulam décadas, mas aqui para a nossa realidade é uma novidade, né? Aqui em Uberlândia já teve algumas experiências, assim, a gente pode até comentar depois, mas é algo muito novo ainda. As pessoas estão começando a conhecer agora e você que trouxe essa intenção, né? Deu esse início aí, essa chamada para criar essa moeda. Então, acho que vale a pena a gente começar discutindo um pouco, você compartilhando um pouco de onde que veio essa vontade, né? Tá certo. Na verdade, no meu processo aí de vida, né, há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando eu fiz uma reviravolta na minha carreira profissional, enfim, reestruturei toda a minha vida, e foi quando eu conheci uma famosa frase do Buckminster Fuller, que fala mais ou menos assim: você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Para mudar algo, é preciso construir um modelo novo que tornará o modelo atual obsoleto, né? E essa frase ressoou muito internamente, assim, né? E aí eu estava num momento que eu estava começando a descobrir outras formas de se viver, outros estilos de vidas diferentes do que esses que a gente é condicionado aí numa vida comum urbana, vamos dizer assim, né? E aí nesse processo eu abri mão de um doutorado que eu ia fazer lá na Federal Fluminense no Rio de Janeiro, em Niterói, e pensei comigo, nossa, agora que eu estou descobrindo um leque de possibilidades aí, de novos paradigmas para experimentar na vida. Na época eu fui morar em Piracanga, né, uma ecovila lá no sul da Bahia, e realmente tive a oportunidade de vivenciar na prática uma vida mais ecológica. E aí nesse processo eu decidi fazer uma pesquisa autônoma, né, como se diz, uma pesquisa empírica sobre o que existe já acessível para a gente experimentar novos paradigmas para, ao invés de ficar só criticando esse modelo atual, né, esse sistema patriarcal, capitalista e tudo mais, que muitas vezes nós, como agentes de transformação, acabamos criticando muito, eu comecei a conhecer, né, novas práticas possíveis da gente vivenciar no dia a dia em prol da construção de alguns modelos diferentes. Nesse processo eu conheci a permacultura, né, que foi uma ciência que me ajudou muito nesse planejamento e um olhar diferente da natureza em si. Na parte e aí vai, né? Na parte da produção de alimentos você tem a agroecologia, você tem a agrofloresta, conheci o movimento lixo zero, nesse estilo de vida mais minimalista, com mais respeito para a natureza. Na parte do ser humano, das relações, também tem várias tecnologias aí, como a CNV, e, enfim. E aí nisso foram abrindo um leque de tecnologias apropriadas, né? Que é possível a gente implementar no nosso estilo de vida e construindo na prática algo
que possa deixar esse atual obsoleto, como diz na frase, né? E aí, nesse processo, também conheci o desenvolvimento, o design regenerativo com você, aqui em Uberlândia. Enfim, uma série de ferramentas, a própria saúde integral, né? Todo um movimento de reconstrução cultural, né? De resgate de muitas atividades tradicionais com as tecnologias atuais. E aí, nesse processo, eu fui investigar também a parte econômica, porque eu tinha um dinheirinho guardado na poupança, né? Eu falava, gente, mas espera aí, o que que isso significa, né? O que que significa eu estocar esse recurso tão poderoso no banco, né? Convencional, e fui começar a estudar isso, né? E se você, para quem está em busca aí desse processo de autoconhecimento, porque no fundo é isso, né? Você vai entrando, se aprofundando em si mesmo, um mix de desapego com um encontro de propósitos aí para a gente estar servindo, né, a algo maior aí, principalmente focado na regeneração da natureza, né, através do nosso estilo de vida. Nesse processo eu comecei a entrar em contato com novas economias, então com novas formas de trabalhar, tanto de compreender, né, o que é de fato essa economia, o que é de fato essa energia do dinheiro, como poder desenvolver outros caminhos que não esse convencional de estocagem e de exploração, de lucro, que está muito ligado aí também à propriedade privada, né? a esses temas que são delicados, eu sei que são delicados, me sinto num lugar privilegiado para estar falando disso, né? Mas honrando justamente esse privilégio que eu busco desconstruir esses padrões, esses paradigmas, em busca da construção de novos, mais saudáveis, mais harmônicos, mesmo sabendo que são muito desafiadores, porque também não existem respostas prontas, né? Eu enxergo que existem experiências para a gente buscar vivenciar um mundo novo, né? E isso reflete em vários âmbitos da nossa vida. O econômico é um âmbito muito forte, né? A cultura da escassez, por exemplo, que rodeia esse esquema do dinheiro hoje, concentrado em grandes corporações, visando lucro, né? Essa lógica de mercado e tal, são temas complexos e, de certa forma, polêmicos também, justamente porque é desafiador a gente lidar internamente com isso, né? Aí, nesse processo, eu conheci a fluxonomia 4D, que expande a consciência sobre esse olhar da economia e dos recursos. E é um constante processo de autoinvestigação também, porque tudo isso a gente está reconstruindo padrões mentais, crenças limitantes nossas, desapegando disso para se propor experimentar algo novo, né? E aí, nesse processo, eu participei, né, durante esses últimos 5 anos dessa pesquisa, desse experimento empírico, né? Eu participei de algumas iniciativas disruptivas aí a nível nacional, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, conhecer a Prospera, que trabalhava principalmente com criptomoedas, né? Com a tecnologia blockchain. Enfim, conheci outros movimentos, por exemplo, Let's, né? Que é um movimento também já antigo, se não me engano, criado na década de 70, visando uma economia local e a criação de moedas complementares. E observei muito que eram processos que, em determinadas regiões, eles fluíam bem, né? Então, você tem esse exemplo do Let's em algumas cidades como Serra Grande, na Bahia, ou mesmo em Lumiar, no Rio de Janeiro. Enfim, aí você comecei a identificar uma diversidade de iniciativas já buscando esse fortalecimento, valorização da economia local, que é algo que a gente sabe a importância, né, de se ter essa energia do dinheiro, vamos dizer assim, esse fluxo econômico fortalecido num certo local. Porque quando a gente, por exemplo, entra num ponto do consumo consciente, por exemplo, né? O que a gente está financiando com as nossas compras,
Muitas vezes o dinheiro que você está investindo ali, que você ganhou suado aí no seu trabalho, ele está indo embora para grandes corporações que geralmente ainda geram impactos que, se a gente for ver, se fosse mais transparente, muitas vezes a gente não concorda com isso, né? Nos nossos ideais aí. E aí, só que isso, como não é tão transparente assim, a gente acaba não conseguindo visualizar nessas pequenas coisas do nosso dia a dia. E nesse processo, a força que tem dessa economia girando no mesmo local, né, que acontece muitas vezes em cidades menores, né, em cidades pequenas, que todo mundo já se conhece, ou acontecia, né, não sei como que está hoje, cada dia mais desafiador esse processo da globalização, né. Mas, enfim, tentando trazer mais para agora para o pólen, nas minhas andanças aí pelo mundo e na minha volta para Uberlândia nesse ano de 2020, a gente, novamente aqui encontrei o Felipe Tavares, aí mais uma série de pessoas e projetos aqui na cidade com esse ideal da agroecologia, com essa vontade de construir formas novas aí da gente estar gerando um impacto mais positivo e, por que não, regenerativo na região. Eu percebi que eu tinha até me distanciado um pouco, né, eu estava focado muito na questão da compostagem, do lixo zero, no meu trabalho que eu colaboro, mas eu vi ali em alguns encontros que a gente teve no desenvolvimento de alguns projetos que estava faltando alguma coisa para a gente se valorizar, né? Nós, enquanto agentes de transformações locais, se valorizar o nosso tempo de troca, poder valorizar os nossos encontros, porque são encontros muito ricos, encontros de pessoas que estão ali, de fato, fazendo uma mudança prática, né, no nosso cotidiano aí, principalmente através da agroecologia, porém muitas vezes tropeçando em algumas assim faltas de clareza, talvez, do valor que pode ter esses fluxos e encontros, né? E aí, nesse momento, eu falei, gente, me veio, né? Nossa, como que deve estar o movimento das moedas hoje? Porque até então eu tinha pesquisado bastante sobre a questão do blockchain, né? Que é uma tecnologia aí bem revolucionária, vamos dizer assim, mas ela ainda está em processo de maturação, né? Os projetos que eu tive contato com o blockchain ainda não são projetos tão de fáceis disseminação, vamos dizer assim, né? Tá todo mundo ainda experimentando, em algum momento aí vão encontrar esse caminho aí de bom uso dessa tecnologia para esses aspectos também. E aí eu tive um contato novamente, né? Que o ano passado eu estava em Ubatuba e tive um contato com a Casa Nietzsche, com a Renata Lara lá. E aí me veio, né, um pouco um processo de pesquisa, de explorar um pouco o processo deles lá da moeda Nietzsche, do Nietzsche, se não me engano, da Casa Nietzsche. E aí encontrei uma plataforma que é o Ciclos, né, uma comunidade Ciclos, uma plataforma de código aberto, né, open source. E achei ela muito fácil, né, de apropriação. Achei que ela realmente cumprir um papel. Lógico que ela não é perfeita, mas ela cumpria um papel que as tecnologias do blockchain muitas vezes não facilitavam hoje, né? Não tão fáceis, de fácil acesso hoje, um pouco mais complexo. Principalmente, né, nesses desafios que a gente tem entre campos e cidade no sentido tecnológico do digital, né? Nem todo mundo tem uma habilidade ou nem todo mundo tem um fácil acesso a um recurso, um bom celular para poder, enfim, fazer essa apropriação, né? E nesse lugar, quando eu encontrei os Ciclos, eu falei, caramba, então a gente tem uma ferramenta aí de mais fácil acesso do que o blockchain, no caso, né? Nesse momento atual. E aí falei, gente, vamos... E aí teve um encontro com você, né, Felipe? Uma reunião que a gente teve, que você deu uma palestra de sociocracia num grupo de estudo aqui nosso. E aí eu falei, caramba, né? Fiquei muito incomodado, não me senti assim valorizando esse momento que eu tive com você de aprendizado. E aí eu falei, gente, vamos
fazer uma moeda para valorizar esse tempo dedicado, essa qualidade desse recurso cultural que você trouxe para a gente, né? Esse conhecimento aí, que é muito valioso, mas muitas vezes intangível, né? E aí falei, não, vamos criar uma moeda e tá facinho aí, vamos se basear aí nessas experiências da Casa Nietzsche, também da Casa Terra, né? Que depois você trouxe aí o pessoal lá também do Rio de Janeiro, que já tem feito uma articulação local, estão passando por transformações justamente por esse momento todo que a gente está vivendo em relação à pandemia, né? Antes eles tinham um lugar físico, agora não tem mais, então as redes digitais estão se fortalecendo e se mostrando como uma tecnologia que, fazendo bom uso, ela tem esse potencial de conexão. E aí, nesse processo, eu criei, né, um PDF, assim, uma apresentação sobre como eu imaginava que seria uma moeda local, aproveitando todo o potencial de agentes de transformação que temos aqui em Uberlândia, já uma cultura agroecológica em crescimento, né, em desenvolvimento aqui. E aí lancei essa ideia, né? Falei, nossa, vamos lá, né? Vamos. Eu sou uma pessoa assim que não paro muito quieto, gosto de criar esses projetos disruptivos. E aí foi muito legal que você, né, Felipe, você logo de primeira já abraçou essa ideia e fortaleceu comigo. E hoje estamos aí co-criando com mais num núcleo menor de, se não me engano, 7 ou 8 pessoas e nos primeiros passos aí de desenvolver todo o design social, o design econômico, né, de conseguir experimentar. Eu vejo como uma oportunidade da gente experimentar um projeto que tem um potencial regenerativo, tem um potencial de nos ajudar muito nesse momento de crise aí que nós estamos passando há um bom tempo, mas agora provavelmente vai se acentuar mais, né? E eu vejo como uma experiência muito válida da gente estar buscando valorizar aí com o nosso potencial de transformação esse núcleo, né, ecológico, que a princípio é local, mas a gente já está vendo que a gente faz conexões aí com o mundo inteiro a partir da internet. E foi mais ou menos assim que estamos aqui hoje, né, Felipe? Passar a palavra para você aí para saber um pouco de como foi isso para você também, como está ressoando esse movimento que a gente está fazendo aqui. Total, Bernardo. Legal assim, essa contextualização que agora, né, eu posso trazer um pouco como que isso chegou em mim, né, o que que isso representou. Mas até mesmo antes de falar disso, acho importante salientar que eu estou envolvido, né, no movimento agroecológico aqui em Uberlândia há 10 anos, assim, aproximadamente. Eu sou engenheiro ambiental e até mesmo antes de entrar na engenharia ambiental eu já me envolvia com um grupo universitário de agroecologia daqui, o Guarás. Então, sempre tinha mutirões, foi onde eu, de fato, me aproximei da agroecologia. Então, eu acompanhei, assim, boa parte, né, do desenvolvimento da agroecologia aqui na cidade de Uberlândia. E a gente, claro, sempre com muitas reflexões, mas sempre indo muito para a prática, né? A gente implementou dezenas de sistemas agroflorestais. Em um dado momento, uma turma, né, que trabalhava de forma voluntária passou a integrar um projeto dentro da universidade, ganhavam bolsas para isso, e sempre na perspectiva de oferecer assessoria técnica para assentamentos rurais da reforma agrária, né? Então foi a forma institucional assim que deu um pulso interessante no movimento agroecológico aqui. Com certeza não foi o único, né? Teve frentes distintas de desenvolvimento, mas sem dúvida que essa foi uma parte importante aí da história. E sempre com essa tendência de partir para a prática muito rapidamente, o que tem uma potência muito grande nisso, né? Mas desde quando eu me envolvi com o desenvolvimento regenerativo, que trabalha com uma abstração de pensamento maior, né, talvez a principal qualidade do desenvolvimento regenerativo é pensar como nós pensamos, né? Ficou muito claro para mim que antes de partir para a prática, vale a pena
esperar um pouco, dar um passo para trás e refletir um pouco sobre como fazer essa prática, né? Então, né, a partir da fundação aí do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, junto com a Juliana Diniz, que também fez e faz parte, né, do movimento agroecológico, a gente ganhou assim um entendimento mais refinado sobre algumas características que fazem os projetos terem vida longa e próspera e outras características que fazem ele acabar, enfim, diminuindo as suas energias e a sua vitalidade. E, e dentro dessas reflexões, né, algo assim que fica muito vivo para a gente é que a regeneração ela é uma prática. A regeneração, sendo uma prática, demanda diferentes formas de conduzir essa prática, né? Tanto reflexivas, pessoais, né? Meditativas, de autotransformação, de reflexão sobre o pensamento e também sobre atuação, sobre agência, sobre colocar para fora, né? Então, esse caminho, vamos dizer assim, de autotransformação, ele é tanto interno quanto externo. Isso deve acontecer simultaneamente, né? É delicado a gente ou estar muito para fora o tempo todo, entregando muito projetos, fazendo muito, sem refletir até mesmo como nós fazemos as coisas, nos relacionamos. Da mesma forma, um autodesenvolvimento que é autocentrado, né? Que não busca contribuir com o local que você ocupa também tá desequilibrado. Então, quando chegou a ideia, né, de criar uma moeda complementar local, chegou como um projeto muito interessante para trabalhar a teoria e a prática de forma unitária, né? A teoria e a prática não são coisas dissociadas, são dois lados da mesma moeda, a gente pode entender, né? A, a teoria é tão importante quanto a prática e a prática é tão importante quanto a teoria. Então, o que a gente quer, na verdade, é uma prática fundamentada em uma boa teoria, né? Ou uma teoria que se possa colocar em prática e ajude a gente a colocar em prática. E aí a moeda ecológica ela veio cumprir esse papel, né? O pólen veio cumprir esse papel da gente poder refletir sobre as teorias, os princípios, né, de uma economia regenerativa, de uma economia local, colaborativa, mas partir muito rapidamente para a prática, inclusive aprender esses princípios na prática, né? Então, eu me animei muito desde o início, porque, enfim, percebi esse potencial tremendo, inclusive por conta do momento que a gente vive, né? A pandemia, né, aí do coronavírus, ele veio para arregaçar qualquer estrutura, qualquer ilusão que a gente tinha de uma estrutura sólida social, né? As crises múltiplas que a gente vem vivendo, não é de agora, foram aprofundadas com o coronavírus e a crise econômica especificamente, a gente ainda nem começou a sentir ela na sua totalidade. Então, vai chegar com mais força, né? Os efeitos aí de segunda, terceira ordem vão afetar a gente e é bom que a gente comece a se preparar para isso. De fato, a nossa agência é limitada, então a gente consegue fazer coisas até certo ponto, não conseguimos talvez criar uma resiliência tamanha quanto a gente gostaria, né? Mas a gente consegue sim fazer algumas coisas e esse trabalho, né, de economia local, de resiliência, fortalecimento dessa rede, a gente sim consegue fazer com uma certa facilidade e com um resultado muito interessante. Então, o pólen, no fim das contas, é a construção de um circuito econômico local, né? Ele agrega pessoas que compartilham de uma mesma identidade, no caso, uma identidade ecológica, né? Então, são pessoas que buscam para suas vidas práticas, pensamentos, reflexões e filosofias ecológicas, dá um sentido para suas vidas
de forma mais integrada e próxima da natureza. Então, não é uma moeda para qualquer pessoa, digamos assim, né? É uma moeda não só local, territorialmente, mas local também em termos de identidade e valores compartilhados. E quando eles criam um circuito econômico local, onde tem consumidores e produtores, né, que têm os seus pequenos negócios de base ecológica, onde eles começam a trocar entre si e começam a enxergar uns aos outros, a gente consegue começar a construir uma comunidade mais resiliente e mais próspera, né? Porque uma das grandes características aí de um circuito econômico local é que o dinheiro ele circula apenas naquele circuito econômico, né? Não tem como, assim, no nosso desenho, a gente não troca real por pólen. Então, todo o pólen, todo o valor que é gerado dentro desse circuito econômico, ele circula ali. Então, quando eu compro um produto ou um serviço do Bernardo ou de outra pessoa, eu posso ter certeza que esse dinheiro ele volta para mim, né? Porque eu entrego para o Bernardo vai comprar de alguma outra pessoa, que vai comprar de outra, que de um dado momento compra de mim também. Quando a gente gasta R$ 1 em qualquer lugar, num posto de gasolina, no supermercado, numa padaria, esse dinheiro que você entregou, ele desaparece, ele não fica aqui na sua região, ele não fica na sua economia local, ele vai para uma economia nacional, até mesmo para uma economia global, né? Tendo em vista aí que grande parte dos nossos gastos são em multinacionais, onde a riqueza, de fato, vai, fica com outros países, né? Então, é óbvio que o pólen é uma moeda complementar, a intenção não é substituir o real, mas é poder complementar a nossa renda e fortalecer essas pessoas. Então, funciona também como um grupo de apoio mútuo, né? Um grupo de ajuda, um grupo de solidariedade que compartilha valores comuns, né? Enfim, você sabe que o principal ingrediente, né, para isso dar certo é a confiança que as pessoas têm em você, que tem em mim, que tem em todos os guardiões aí que estão cuidando, né, dessa moeda. E para ter confiança é importante ter transparência e ter valores assim muito sólidos. Então, é uma moeda que tem a capacidade de incentivar valores humanos e ecológicos que são tão desincentivados na nossa economia nacional e global, né? E o que eu acho interessante também apesar dela ser, né, uma moeda limitada a um grupo de pessoas, né, uma comunidade afim com esse ideal regenerativo, esse ideal ecológico, o que eu acredito que fortalece e potencializa a ação desse ecossistema é justamente porque grande parte dessas pessoas são agentes de transformação. Então, essas pessoas em si, fortalecidas, elas vão ajudar na disseminação desses conceitos tão importantes para os nossos dias de hoje, para mais pessoas que possam ter acesso a tudo isso, a todo esse valor que a gente está gerando, não só com a moeda, não só com os nossos serviços e produtos, mas com todo esse movimento, essa experiência de novas formas possíveis da gente interagir de uma forma mais saudável, né? Novas formas mais saudáveis. Então, muitas vezes eu vejo, né, nesse movimento, às vezes, nossa, mas nós somos privilegiados, né? Nós estamos numa bolha, vamos dizer assim, né? De pessoas ali que têm muito privilégio para estar nesse momento falando e buscando construir isso. Mas o que eu vejo que a palavra talvez nem seja democratiza o processo, né? Mas assim, ele deixa um processo mais horizontal justamente na confiança que eu tenho do potencial de transformação de cada agente que está ali dentro. Então, nós, inclusive, estamos criando as atividades polinizadoras, né? Que são atividades que vão, atividades educativas, que vão conseguir levar o pólen para mais pessoas que estejam abertas para vivenciar essas atividades e que vão ter a oportunidade também
aderir a essa comunidade, né? Então, nesse sentido, eu acho um potencial bem grande também para a gente transformar e fazer com que esses conceitos, né, essas práticas, cheguem também em pessoas que às vezes não teriam acesso a isso se não fosse através desse potencial desses agentes que estão ali fazendo parte dessa comunidade, né? E também com foco grande, né, no processo da agroecologia, como você falou bem aí desse seu histórico Sim. de interação, para ter um acesso a um alimento saudável também, né? Que seria talvez algo essencial aí de consumo que temos no nosso dia a dia. Sim, acho legal que você trouxe as atividades polinizadoras, né? Que nada mais é do que atividades incentivadas pela moeda, né? Pelo banco comunitário, vamos dizer assim. E essa é uma das formas que a gente tem, que a gente pode criar para incentivar, né, determinadas atividades e determinados valores. Então, uma atividade polinizadora ela é proposta pelos próprios membros, né, e de uma forma horizontal, participativa e autogestionada, a gente escolhe apoiar aquela atividade. E essa é uma forma que a gente tem de dizer que a moeda acredita que aquela atividade é benéfica para a comunidade, que ela traz, né, os valores que nós tanto prezamos e queremos promover. Então, é uma forma de fazer circular a própria moeda, é uma forma também de atrair pessoas que compartilham desses mesmos princípios, né? E tão interessante quanto isso é abrir a oportunidade da gente repensar o que é o próprio dinheiro, né? Eu acho que essa discussão é bem interessante, porque acho que você trouxe no começo da sua fala antes que a economia é um tabu, né? O dinheiro, ele é o tabu, é algo que a gente tem uma relação delicada com ele, né? A gente se pega muitas vezes em contradição, a gente muitas vezes defende valores mais elevados, mas quando a gente sente a insegurança financeira, a gente diminui o nosso potencial colaborativo e fica mais competitivo. Muito porque a gente entende o dinheiro a partir da lógica do sistema financeiro convencional que carrega a escassez, você comentou sobre isso, e carrega valores de acúmulo, né? Na economia nacional e global, nós incentivamos o acúmulo, né? Isso é premiado com os juros, diferente do pólen, né? Que não é incentivado, pelo contrário, é desincentivado. O incentivo ele está no fluxo. O pólen ele não deve servir como uma moeda de reserva, né? Para isso você tem o real, você tem o dólar, qualquer moeda que você queira. O pólen é uma moeda de fluxo, uma moeda de circulação. Então, com isso a gente aprende, por exemplo, a soltar, né? A não acumular, a entender que quanto mais pólen a gente tem, menos a gente está contribuindo com a saúde compartilhada do coletivo, né? Então, quando a gente gasta, a gente coloca em circulação, a gente aumenta a vitalidade. Então, é um próprio jeito novo, né, de entender o que é economia local, o que confere vitalidade, saúde econômica e prosperidade para todas essas pessoas, né? É uma experiência, uma oportunidade riquíssima para a gente exercitar isso internamente, né? Porque são pontos que a gente vai lidar com as nossas emoções, né? Com a nossa história de vida, com os nossos bloqueios, né? O próprio desapego, né? Que eu vejo que o pólen consegue dar oportunidade para a gente experimentar, né? Já que ele está aí de forma complementar, paralela a esse circuito econômico convencional, né? E eu acho muito interessante, né? Esses tempos eu estava estudando através também vou até citar o nome do Júlio Ollon aí também, da Casanite, que é um grande Uhum. incentivador aí e parceiro aí que tem ajudado a gente, né? E ele traz muito a ideia da economia do regalo, né? Da economia do não mercado, economia da dádiva, enfim, tem vários termos aí para isso, que é esse lugar da gente experimentar dar sem querer, sem querer, Sim. em troca, né? E eu vejo que
muitos ensinamentos aí, quem vai se abrindo aí para uma busca de autoconhecimento e vai encontrando, né, esses ensinamentos de grandes mestres ou grandes filosofias, sempre entra em contato nessas leis universais, por exemplo, né, que é dando que se recebe, por exemplo, ou eu vejo também essa oportunidade da gente conseguir, de alguma forma, se abrir para o fluxo natural da vida, né? Porque eu acredito que quando a gente está a serviço de algo maior, né? E eu tenho tentado trazer isso muito para o meu trabalho que eu colaboro, né? De estar servindo, assim, ajudando outras pessoas. Lógico que eu não estou negando, né, a importância do dinheiro, que eu acho que é uma ferramenta aí importante que auxilia muito na materialização dos nossos sonhos, né? Mas quando a gente está focado ali na presença, na criação de estar à disposição para algo maior que a gente está desenvolvendo, e hoje, isso tanto conectado com a natureza, seja interna como externa, isso tem um valor muito grande, porque a natureza está tão sendo explorada aí, que eu acho que quando a gente dá um carinho nela, ela já retribui com tanta abundância. Eu vejo que essa oportunidade da gente vivenciar isso na prática, né? Mesmo que em paralelo, porque, lógico, o pólen ainda não paga aluguel, o pólen, muitas vezes você não tem, muita gente vem com esses argumentos, né? Ah, mas como que eu vou pagar meu aluguel? Ou como que eu vou, enfim, ter alguns outros custos aí que as pessoas possam achar que são prioridade, né? E tudo bem. Eu acho que a oportunidade está nessa da gente realmente vivenciar esse potencial da gente estar a serviço de algo maior, e isso alimenta um fluxo que vai além da nossa compreensão mental, né? E a antroposofia fala muito disso, né? Eu tive umas experiências aí com a ecologia social, né? A pedagogia social com viés antroposófico, e ela também traz a oportunidade de a gente vivenciar isso, tanto dessa experiência de trabalho interno, né? Para sentir o gostinho do potencial que é esse fluxo natural abundante da natureza, como, né, e que exige uma desconstrução muitas vezes, né, não é tão simples assim, né, e o legal é que tem muita gente trabalhando, a própria Juliana, né, sua parceira aí no IDR, que trabalha muito com essas questões do interser, e aí eu vejo que o pólen traz essa experiência para a gente buscar vivenciar isso e sem grandes apegos, né, sem grandes, assim, sem grande rigidez, né? Que talvez se fosse o real seria bem mais desafiador, com certeza, né? Então, assim, é uma oportunidade muito rica para a gente experimentar, por exemplo, o que emerge nesse processo, né? Que é uma palavra que eu vejo que você traz muito aí com o seu trabalho do design regenerativo, né? Da gente aprender a a soltar, né, tanto o desenvolvimento do projeto, deixar que ele, naturalmente, a comunidade, as pessoas que estão participando ali, afloram, não sei como é que fala, mas enfim, que elas despertem ali esse processo naturalmente com o que tem que vir, né, com o que tem que emergir, e dentro disso a gente vai se ajudando, se fortalecendo. Então, a criação, eu quero trazer isso, a criação de modelos econômicos complementares, por si só, é muito rica, né? É uma oportunidade Sim. muito rica da gente vivenciar tudo isso que a gente busca pôr em prática aí. Eu quero aproveitar esse gancho, né, do que emerge, assim, como que as coisas vão se transformando, porque desde o início a gente trouxe essa referência, né? Vamos construir uma coisa mínima, começar a trabalhar sem querer criar assim os contornos muito bem definidos, para que os contornos cheguem a partir da interação, a partir das pessoas. E até vou compartilhar aqui em primeira mão, não falei com você ainda, não falei com ninguém, mas em uma conversa com um amigo, é o Ricardo, explicando para ele sobre o pólen, ele ficou muito animado, né? Tem uma academia de escalada, né? Enfim, onde lá também tem outros tipos de práticas esportivas. Explicando para ele, em dado momento, eu falei, ó, e a gente quer desincentivar o acúmulo, porque a gente quer aumentar o fluxo de circulação, né? Então tem um conceito que é o de demurragem, a gente pode colocar um certo valor
algo, né, não sei, talvez 5.000 pólens, que a partir de um acúmulo predeterminado, você começa a ter uma taxa e isso vai, enfim, você tem tantos por cento lá de decaimento por mês ou por dia, né? É algo que não é invenção nossa, tá na literatura isso. E ele, enfim, deu uma sugestão que eu achei genial. Ele falou, olha, é interessante não desincentivar o acúmulo, na verdade é fundamental, porque se alguém que vende um produto ou um serviço que é muito usado começar a acumular, ele vai reter o dinheiro, isso vai impactar na saúde do circuito econômico, mas colocar uma taxa, você está utilizando a mesma mentalidade do sistema convencional, que é penalizar, que é regra, é um jeito muito convencional, inclusive no vocabulário, né? Você, por que ao invés de colocar uma taxa, a gente não comece a incentivar, a criar uma cultura da doação, onde a gente converse com as pessoas e faça isso a partir do coração, a partir da interação, explique que o pólen, né, ele é diferente do real e quando você entrega o pólen, ele volta para você. Então a gente passa a incentivar doações. Talvez uma pessoa que acumulou muito pólen está eventualmente ganhando mais do que consumindo, do que gastando. Ele pode ir na feira orgânica, comprar uma cesta maravilhosa de alimentos orgânicos, ir até uma esquina, encontrar alguém que está passando dificuldade e doar aqueles alimentos para aquela pessoa que nem faz parte do circuito do pólen, porque não tem nem condições, né? Está excluída, inclusive, dentro desse sistema. Ele, enfim, ampliou o alcance sistêmico, ele pôde fazer isso de uma forma maravilhosa, que ele ajudou a pessoa que está produzindo o orgânico e fez uma ação mesmo talvez simbólica, claro que não toca as bases estruturais do problema da desigualdade, mas é uma forma muito mais humana e que traz muito mais os nossos valores de consciência do que colocar uma taxa onde você vai ser penalizado por acumular. Então falei, é isso, Cacá, achei genial. Cacá é o Ricardo, né? O apelido. Achei genial essa ideia, eu vou levar para o pessoal, a gente não teve reunião ainda para fazer isso, então estou trazendo aqui no podcast em primeira mão. Eu, assim, já me ganhou essa ideia de cara, vamos ver como é que isso é, né, que novidade boa é essa, e espero que outras igual essa também surjam. É muito lindo, né, ver essas coisas brotarem, né? Porque eu vejo que, querendo ou não, esse movimento que a gente busca fazer, ele traz gotinhas de esperanças, assim, né? Fala, nossa, olha esses meninos aí buscando realmente criar novas formas da gente buscar um novo normal, né? O pessoal fala muito aí do novo normal, né? O que que é isso, né? E não que a gente tenha as respostas, né? Então prontas e mastigadas, mas a gente está investigando, experimentando e buscando vivenciar isso na prática, com todos os seus desafios normais, né? Mas buscando, além de sermos seres humanos melhores, né? E tão empolgados, entusiasmados aí com a regeneração da natureza, né? É mais uma oportunidade que eu vejo de da gente fazer uma interação saudável tanto entre nós como com a cidade inteira, né? Com o potencial que temos aí aqui, principalmente falando da nossa região, né? Que Sim. ainda não, né? Que é uma região que ainda está aí, tem todo o seu contexto histórico aí, né? Muito instaurado na questão do agronegócio, agropecuária e tal. Então tem toda essa cultura aí vigente, mas a gente sabe que tem muitas pessoas aí também, é um centro de luz, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que Uberlândia também é um centro de luz e tem muitas pessoas interessantes, muitas pessoas com potencial criativo aí para desenvolver um projeto como esse, né? Porque a gente vê, talvez no Rio de Janeiro tem mais pessoas, né? Mais projetos nessa pegada, muitas vezes até mais desenvolvidos, São Paulo, né? Florianópolis, enfim, Bahia, no Brasil inteiro, né? Teve Uhum. inclusive esse ano teve uma quinta convenção aí dos bancos comunitários, que também foi um evento super bacana, que eu consegui participar um pouco, de ver essas iniciativas que já, como o Banco Palmas, né, que é super famosa já, outras iniciativas em comunidades mais carentes também,
enfim, por todo o Brasil, né? Poder conectar com essas pessoas que estão buscando aí valorizar o local, ao invés de dispersar, né, toda essa energia de troca e de fluxo Sim, para as grandes corporações aí que estão, de fato, fazendo uma, algo não tão saudável como a gente vê hoje na prática, né, com todo esse sim. contexto de crise que a gente vive. Isso foi um fenômeno muito interessante, né? Que a gente começou com uma ideia local, só com pessoas aqui de Uberlândia, mas muito rapidamente a gente se conectou com pessoas do Brasil inteiro, acabamos entrando em grupos, né, que discute essas moedas complementares. Então, que era um projeto local e continua sendo um projeto de atuação local, ele passou a ser um projeto nacional em termos de estudo, trocas, referências e motivação, né, e sustentação da motivação. Isso foi um fenômeno emergente assim muito interessante. Eu sei que a gente já está caminhando aí para o final da nossa conversa e eu, né, queria trazer dois pontos assim. Um que eu não queria deixar de comentar, quando você trouxe da economia da dádiva, né, comentou aí de algum pessoal trabalhando com isso. Esse é um ponto que eu acho fundamental a gente ter um cuidado, porque o pólen ele pode trazer uma armadilha nesse sentido, né? A economia da dádiva é isso, né? A gente poder entregar, oferecer, sem necessariamente querer algo em troca, né? Entregar os nossos dons e talentos para as outras pessoas e ser nutrido de volta por conta desse valor que a gente está entregando, né? Então tem muitas coisas que a gente faz que não é monetizado. E é bonito que seja assim. É claro que são coisas particulares, específicas, uma escuta, né? Um acolhimento. Eu não estou falando de bens e serviços, não estou falando de trabalhos invisíveis, o que é bastante diferente. Estou falando de coisas talvez que toquem mais no âmbito afetivo e de apoio pessoal. É muito importante manter essas coisas na economia da dádiva, né? Manter essa cultura de troca desinteressada. Porque existe um risco, talvez, e aí eu não sei se ele é real, a gente vai poder perceber, de querer monetizar essas trocas em pólen. Mas o pólen, ele é um dinheiro. Pólen é dinheiro tão real quanto o real, né? Então, tem certas coisas que são apropriadas trocar em pólen e a gente consegue remunerar alguns trabalhos invisíveis que seriam difíceis de serem remunerados em real, mas é importante a gente entender também que o pólen não deve atender tudo e em alguns lugares talvez o pólen não deve chegar. O melhor é manter essa troca pessoal, essa base de confiança sem monetizar, porque sim, o pólen é dinheiro, né? Total, boa reflexão essa aí, né? Algo que a gente vai experimentar fazendo, né? E eu Sim. acho que é fundamental, com certeza. Tem lugares do ser humano aí que não são tão racionais assim, né? Tão quantificáveis mesmo. E a ideia não é essa mesmo. E por fim, assim, acho que algo que seria importante a gente falar, né, é por que que o pólen é regenerativo, né? A gente, em algum momento, coloca aí que é uma experiência de economia regenerativa e seria importante tocar um pouquinho nisso, né? Enfim, vou comentar algumas coisas e quero te ouvir também sobre isso. Dentro da nossa perspectiva, né, a gente entende que regeneração tem a ver com conferir, contribuir para a vitalidade, né, para a saúde dos lugares que a gente ocupa. Então, Uberlândia, ele é um lugar territorial físico, mas a gente tem um lugar dentro desse lugar, que é esse lugar dos pequenos empreendimentos de base ecológica, agroecológicos, de cosméticos naturais, de terapias holísticas, né, alimentação vegetariana e etc. É um lugar bastante múltiplo, mas ele existe e ele tem as suas fronteiras a partir da sua identidade. Só que hoje ele funciona de forma orgânica, descentralizada, como tem que ser mesmo.
E o que o pólen faz é identificar esse lugar e tentar entender como que o pólen pode contribuir para a vitalidade desse lugar. Regenerar é dar nova vida. Então, como que esse projeto pode contribuir para a coesão dessas pessoas e para o aumento, né, do fluxo financeiro, do fluxo de informação. Se o pólen, por exemplo, conseguir fazer essas pessoas dialogarem mais, compartilhar mais espaços em comum e compartilharem mais produtos e serviços entre si, ele está aumentando a viabilidade, né, a vitalidade daquele lugar, a motivação dessas pessoas de realizarem o seu trabalho, que surge a partir da sua própria essência, e a viabilidade transacional mesmo, financeira, inclusive. E quando isso acontece, ou seja, uma iniciativa consegue contribuir para a saúde e para a vitalidade do lugar que ela está inserida, a gente entende que aí a regeneração está acontecendo. Né? Então, o primeiro passo, e a gente vem fazendo isso, é entender esse contexto, entender que lugar é esse, quem que são as pessoas e como que a gente pode começar esse processo de coesão e esse processo de regeneração. A gente está falando muito aqui da agroecologia e tem um motivo, né? Não é que a gente está restrito à agroecologia, mas é o nicho, dentro desse nicho de empreendimentos de base ecológica, que a gente escolheu dar uma atenção especial nesse momento. Né? Então, a gente entende que o alimento orgânico, agroecológico, é um alimento que todos os membros, né, desse circuito econômico precisam, gostariam, né, de consumir com frequência. Então, deixar esse circuito muito atrativo para esses produtores agroecológicos é uma forma de gerar um valor muito grande para todos os atores. Então, se eu, por exemplo, trabalho com cosmético natural ou com cozinha vegetariana, é muito interessante para mim poder vender pólen e comprar o meu alimento orgânico. E talvez até viabilizar que pessoas que talvez não consumiam tanto passem a consumir mais esse alimento agroecológico, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está fortalecendo de uma forma mais ordenada e mais orgânica também, crescendo um pouco mais devagar. Então, hoje, nosso objetivo principal é olhar para essa cadeia de produção agroecológica, olhar para o produtor agroecológico e cuidar dele. Como que a gente pode ajudar ele a achar, né, enfim, a perceber que o pólen é algo muito valioso, que ajuda muito ele no dia a dia. Então, essa, digamos, é a primeira etapa de realização desse potencial que o pólen tem, que é fortalecer essa cadeia de produção e comercialização agroecológica, para a partir daí a gente conseguir ampliar para outros nichos e gerar vitalidade para esse sistema como um todo, que tem o potencial de atingir o território de Uberlândia como um todo. Né? Então, esse pensamento por si só já confere essa iniciativa um caráter regenerativo. Né? Para citar, claro, é um ponto a gente poderia explorar mais e talvez valha aí outras conversas também. Né? Com certeza, né? E é vivenciando isso que a gente vai ver, né? O que isso vai trazer, né? Tanto para nós co-criadores como para quem está ali envolvido simplesmente porque quer incentivar, né, esse movimento, ou mesmo as pessoas, porque eu vejo que todo mundo que está ali dentro, ou que queira vir a participar, é que em algum momento se tocou que realmente precisamos criar novas formas, né, de se autovalorizar, não, né, de se interagir, de se integrar dentro de algo que nos fomente para uma construção de um novo normal, né? Eu estou usando esse termo porque ele está bem difundido aí, né? Da forma como vem vindo, realmente é mais desafiador, né? E aí, nesse processo, as pessoas elas podem, de alguma forma, se sentir mais espontâneas, tanto para interagir, como também para se valorizar nesse sentido de conseguir pôr para o mundo o que realmente acredita, né, na prática. Mas não deixa de ser uma experiência, né? Não deixa de ser
um movimento novo que a gente ainda está construindo, e o resultado disso vem um dia após o outro com essa iniciativa, né? A gente com certeza vai poder marcar outros encontros, outros bate-papos aí para contar para o mundo aí como tem sido esse progresso aí do pólen. Sem dúvida, Bernardo. Pô, fiquei feliz aí com a conversa, acho que deu para trazer algumas reflexões importantes. Quem, né, quiser acompanhar um pouco mais de perto, a gente tem uma lista de e-mail. Esse link você deve achar aí em algum lugar na descrição aí desse vídeo do podcast. Né? Igual a gente comentou, é transparente, é horizontal, é autogestionado. É claro que é local, então o núcleo de criação e manutenção aí do pólen ele é voltado para pessoas de Uberlândia, né, que fazem parte desse movimento. Qualquer pessoa que se interessar pode chegar para fazer parte da gestão horizontal, não existe uma hierarquia dentro do pólen, mas qualquer pessoa de fora que queira se inspirar e aprender também pode assinar a lista de e-mail, acompanhar aí no Instagram. Tem esse grupo que a gente se conectou com pessoas, né, do Brasil inteiro, um grupo no Telegram que o Júlio, do Rio de Janeiro, colocou, que é um lugar muito rico. Então, quem quiser acompanhar de perto, eu acredito que possa entrar lá também. E acho que é isso, né? Acho que a gente pode ir se despedindo aí, né, Bernardo? Maravilha, eu agradeço aí o convite para a gente estar aí pela primeira vez conversando um pouco mais profundo aí sobre essa iniciativa que a gente startou aqui recentemente, né? Já tem uns, se não me engano, uns 3 meses que a gente está co-criando esse processo. E sejam todos muito bem-vindos aí para, enfim, experimentar ou despertar algo de novo e diferente no nosso cotidiano. No caso, através do pólen, seja através da Colabora, seja através do IDR, e com todas as iniciativas que estamos em conjunto aí fortalecendo para a construção de um mundo melhor, enfim, né, para a gente poder aí, de alguma forma, contribuir para uma vida mais saudável e sustentável, regenerativa. Beleza? Maravilha. Um abraço, Bernardo. Obrigado. Vamos falando. Maravilha. Obrigadão aí, até a próxima.